Qualquer dúvida, como sempre, é só ligar o microfone, levantar a mão, virtualmente, né? Ou então escrever no chat, tá bom? Bom, aqui nessa página a gente já tinha visto, né? Então a gente viu o que é fatoração, né? Que basicamente fatoração é quando você pega uma expressão algébrica e coloca ela em produtos de fatores primos. Alguém pediu para entrar. Beleza, beleza. Enfim, então a gente já sabe o que é fatoração. Na aula anterior eu tinha fatorado esse número aqui, 144. Inclusive, pessoal, a aula da semana passada eu vou colocar ela lá no YouTube junto com a aula de hoje, tá bom? Infelizmente eu não consegui fazer isso na semana anterior. Mas enfim, a gente tinha visto isso, aí a gente viu que a propriedade distributiva ela tinha uma origem geométrica, que foi quando eu calculei a área desse retângulo grandão aqui, ABCD. Alguém pediu para entrar, pronto. A gente calculou a área desse retângulo grandão ABCD e depois desses triângulos pequenininhos aqui. Esse pequeno EBCF e esse outro aqui AEFD. E aí a gente igualou as áreas e a gente viu que a propriedade distributiva tinha essa origem geométrica. Hoje a gente vai dar continuidade, então, no assunto de fatoração, que como eu já tinha mencionado, se eu não estou enganada, é um assunto que dificilmente vai aparecer puro e simples lá na prova de vocês, seja na FUVEST, seja no Enem, seja na Unicamp, enfim. Mas a fatoração, ela está presente nas questões de matemática em geral. Alguém pediu para entrar, beleza. Voltando, ela está presente nas questões de matemática em geral. Então, às vezes, você vai resolver uma equação, você precisa fatorar. Lá em trigonometria, a gente vai usar muito fatoração. Enfim, são assuntos que... Alguém pediu para entrar, pessoal, perdão, é que eu tenho que vir aqui para dar autorização. Mas voltando, então, é um assunto que vai estar muito presente lá na frente, ao longo de todo o ano. Alguém falou alguma coisa? Ah, eu vi a foto dela. Enfim, então é um assunto que vai estar, que a gente precisa conhecer porque a gente vai usar para resolver equação, inequação, lá na trigonometria, enfim, inclusive na física também, às vezes a gente encontra uma resposta e não está lá nas alternativas, mas se a gente fatorar, a gente consegue encontrar a resposta, enfim. Então é importante saber. Então a gente já sabe o que é fatorar, já sabe que a propriedade distributiva tem essa origem geométrica, e agora a gente vai fatorar finalmente, né? Aqui, o caso mais simples de fatoração é a fatoração por agrupamento, ou então colocar o fator comum em evidência. Nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho duas formas de fatorar. Eu posso pôr o A, que está presente nesses termos que eu circulei em vermelho, eu posso pôr o A em evidência nesse caso. Então, eu vou fazer isso primeiro, depois a gente resolve da outra forma, ok? Então, eu vou colocar o A em evidência, e quem que vai sobrar desse termo aqui? Se eu coloquei já o A, vai sobrar só o X. Mais, porque aqui eu tenho mais, né? Mas, coloquei o A em evidência, quem que vai sobrar desse fator aqui? O Y, né? Então, o Y vem aqui. Beleza, agora eu vou fazer com o B. Eu tenho B aqui e aqui. Então, eu vou colocá-lo em evidência, um fator comum. B vai ficar aqui. Quem que sobrou daqui? Se eu já coloquei o B em evidência, sobrou Y. E desse outro fator, quem que sobrou? O X. Então, X. E olha só, apareceu um novo fator comum para eu pôr em evidência, que é X mais Y. Alguém pediu para entrar. Beleza. Apareceu, deixa eu ver se alguém disse alguma coisa. Por enquanto, não. A prof já mandou a lista. Então, Thaís, eu falei no início da aula que eu vou mandar, como a gente só tinha visto a parte de fração geratriz, né, fração dízima periódica, né, fração geratriz das dízimas periódicas, foi pouca coisa, então eu vou mandar a lista hoje, que aí eu já uno o assunto de fatoração, beleza? Então tá, retornando aqui, apareceu um novo fator comum, que é o x mais y. Ah, mas aqui é x mais y e aqui é y mais x. Tanto faz, né? Quando eu somo dois números, a ordem não vai fazer diferença. Então, 2 mais 3 dá 5. E 3 mais 2 também dá 5. Então, beleza, x mais y vai ficar em evidência.
Quem que vai sobrar desse fator que eu estou sublinhando aqui de preto? Vai sobrar só o A, porque o x mais y já está ali em evidência. Então, A vem aqui. E quem que vai sobrar para eu pôr em evidência? Já coloquei o x mais y em evidência. Quem que vai sobrar desse outro fator? O B. Então, mais B. E agora a gente terminou. Não tem mais nenhum fator comum para eu pôr em evidência. A gente termina a nossa fatoração por aqui. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ah, lista de chamada. Eu esqueci disso. Existe agora, né? Pessoal, olha só, como a gente já tá. Eu vou, no final da aula, eu providencio isso. Pode ser? Porque senão eu vou ter que parar todo o raciocínio agora para ir para lá. Você pode fazer um exemplo com os números? Sim, eu vou repetir então, tá bom? Isso daqui. E aí a gente vai fazer exemplo, sim. Então, Júlia, a fatoração, às vezes, infelizmente, nem sempre vai ter número, tá? Basicamente, é sempre por fator comum em evidência, mas eu vou tentar colocar número mais para frente. Tem um exemplo que a gente vai usar justamente números, tá bom? A questão da lista de chamada eu tinha esquecido, eu vou providenciar. Mas vamos lá. Como eu disse, tinha um outro jeito de resolver, né? Então, olha só. Eu vou copiar aqui essa mesma expressão, AX mais BY mais AY mais BX. Só copiei, tá bom, pessoal? Porque lá em cima já estava circulado, então eu só copiei. Agora, o que eu vou pôr em evidência é o Y. Nesse termo aqui, eu tenho o Y, ó, BY tem o Y. AY também tem o Y. Então, vou colocar o Y em evidência. Porque ele é um fator comum. Quem que vai sobrar se eu tenho B vezes Y? Quem que vai sobrar se eu já coloquei o Y em evidência? O B. O A vezes Y, eu já coloquei o Y em evidência. Quem que vai sobrar? O A. Tá aqui. Beleza, alguém pediu para entrar. Pronto. Então, vamos lá. Coloquei em evidência. Agora, eu vou fazer com quem tem X. Olha só, aqui eu tenho AX e aqui eu tenho BX. Então, X é um fator comum e eu posso pôr em evidência. Então, o X vem aqui em evidência. Alguém pediu para entrar. Pronto. AX mais BX. O X ficou em evidência. Quem que vai sobrar daqui, ó? A vezes X. O X já está lá em evidência, vem o A. E desse fator aqui, BX, se o X já está em evidência, sobra o B. E aí, olha só, apareceu um novo fator comum para eu pôr em evidência, que é B mais A, ou A mais B. Como eu disse, a ordem que eu faço a soma não vai fazer diferença. A mais B é igual a B mais A. Se a gente pensar em número, né, 2 mais 3 é igual a 3 mais 2, certo? Então, agora eu vou colocar o fator A mais B em evidência, porque ele é comum. A mais B fica em evidência aqui, abro parênteses. Se eu coloquei A mais B em evidência, quem que vai sobrar desse fator aqui que eu sublinhei? O Y. Ele vem aqui. Mais, porque aqui eu tenho mais, né? Enfim. A mais B já está em evidência, quem que sobrou? O X. Então, ele vem aqui. Perceba que o que eu encontrei aqui embaixo é igual ao que eu já tinha encontrado anteriormente. Melhorou, pessoal? Mas eu tenho o próximo exemplo, né? O exemplo 2 é o mesmo raciocínio, ainda é fatoração por agrupamento. Mas deu uma melhorada por enquanto? Sim. Sim? Beleza, então agora a gente vai para o exemplo 2, tá bom? Júlia, qualquer coisa você me alerta aí. Bom, então no exemplo 2, olha só, eu vou fazer assim, eu tenho AX aqui e um menos X aqui. X nos dois fatores, então eu vou pôr o X em evidência. Então, isso aqui vai ser igual a X, que vai vir aqui, ó, tá em evidência. Quem que vai sobrar desse fator? Se o X já está em evidência, vai sobrar o A. Coloquei ele ali. Só que agora eu tenho um menos aqui, não é mais, então eu tenho que pôr menos aqui, não posso esquecer disso. Quando a gente não tem ninguém na frente, o 1 fica implícito aqui, né? 1x é igual a x, então eu posso meio que esconder, por isso que ele não tá. Então, quando eu coloco o x em evidência, quando a gente tem que lembrar que o 1 está ali, quem que vai sobrar? Se o x já está em evidência, sobra 1, ok? Então tá, mas, agora olha só, aqui eu tenho AY e menos Y. Eu vou colocar o Y em evidência. Então, o Y vem aqui,
Desse fator, quem que vai sobrar? A y, se eu já coloquei o y em evidência, sobra o a. E desse outro aqui, de novo, ó, quando não tem nada na frente, eu tenho que lembrar que o 1 está implícito. Menos y é menos 1y, né? É uma vez o y. Eu coloquei o y em evidência, vai sobrar quem? Menos 1. Olha só, apareceu um novo fator comum para eu pôr em evidência, que é o a menos 1. Então, eu vou fazer isso. A menos 1, que multiplica quem? Desse fator aqui, ó, desse termo aqui, quem que sobrou? Se eu já coloquei o a menos 1 em evidência, sobrou o x. Vou pôr aqui. E desse outro, quem que sobrou? Se o a menos 1 já está lá em evidência, sobrou o y. Então, mais y. Terminei. Agora não tem mais nada para eu pôr em evidência. Beleza, pessoal? Ficou claro esse exemplo? Sim? Beleza. Ok. Então, tá. Lembrando que aqui eu poderia também resolver de outra forma, porque, olha só, concordam comigo que nesse termo aqui, ax e menos x, eu resolvi pôr o x em evidência e depois eu coloquei o y em evidência desses outros dois termos. Mas eu poderia fazer em outra ordem também e eu ia chegar na mesma coisa, olha só. Ax menos y menos x mais AY. Eu só copiei a expressão porque ela lá já estava riscada, né? Enfim, só copiei por enquanto. Agora, pessoal, eu vou pôr o A em evidência. Então, olha só, aqui eu tenho AX e AY. Vou pôr o A em evidência aqui. Quem que vai sobrar desse fator, se o A já está lá? O X, vem aqui. Mais AY, o A já está lá em evidência. Sobra quem? O Y. Beleza? Agora eu tenho esses dois termos aqui, ó, menos x, menos y, menos x. Eu posso pensar que agora quem é o fator comum é o menos 1, porque eu tenho menos 1 aqui nos dois, ó. Então, vai ficar menos 1 em evidência. E vai sobrar quem? Olha só, o menos 1 já está lá em evidência. Então, aqui eu vou ter só o y para pôr dentro do meu parênteses. No menos x, o menos 1 já está em evidência. Vai sobrar quem para eu pôr aqui dentro? Mais x. Lembrando, pessoal, que quando eu faço a distributiva, eu tenho que voltar no que eu tinha, tá? Então, se eu fizer a distributiva, ó, menos 1 vezes y, eu volto em menos y. Menos 1 vezes x, eu volto em menos x, ok? Isso vale para todos os exercícios que a gente já resolveu. Só que, olha só, agora apareceu um novo fator comum para eu pôr em evidência, que é o x mais y. Então, eu coloco aqui em evidência. Alguém pediu para entrar. Ué? Alguém levantou a mão, será? Eu ouvi um barulho, mas não era ninguém. Então, o x mais y fica em evidência aqui. E aí, desse fator, quem que vai sobrar? Agora, alguém pediu para entrar. Pediu mesmo. Beleza. Então, x mais y ficou em evidência. Desse fator, quem que vai sobrar? O A, ele vem aqui. Desse outro fator, x mais y, coloquei em evidência. Sobrou quem? Menos 1. Então, ele vem aqui. Perceba que o que eu tenho aqui embaixo, ó, em cinza, é igualzinho o que eu tenho aqui em cima, em preto. Ah, mas a ordem dos produtos está diferente. Sim, está, mas lembra que a ordem dos fatores não vai alterar o produto, porque, ó, 3 vezes 2 é 6. 2 vezes 3 continua dando 6. Aqui eu tenho A menos 1 vezes x mais y. E embaixo eu tenho x mais y vezes A menos 1. Mas a ordem dos meus fatores não vai alterar o meu produto. Beleza? Ficou claro, pessoal? Até aqui? Sim. Ok, então eu vou para a próxima página. Então, essa foi a fatoração por agrupamento, que é a parte mais simples. Agora a gente vai chegar numa coisa bastante comum aí que a gente vê em exercício, e é bom, às vezes, ter de cabeça já essa fórmula, que é o seguinte: a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Vou repetir, ó. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Isso daqui, pessoal, é um trinômio. Por que trinômio? Porque eu tenho esses três fatores aqui. E ele a gente pode usar a fatoração por agrupamento para ver que ele é um quadrado perfeito. Então, vamos lá. Eu tenho a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Acredito que talvez muitos de vocês já conheçam essa fórmula de cabeça, mas a gente vai
vai fazendo um tijolinho, a gente vai empilhando o nosso conhecimento. Então, a gente já aprendeu a fatorar por agrupamento na página anterior. A gente vai usar o que a gente aprendeu para chegar na formulinha que talvez muitos de vocês já tenham decorado, beleza? Pode falar, Paula. Seria produtos notáveis? Sim. Uhum. Ah, tá, entendi. Obrigada. Imagina. É isso aí mesmo, Rafael. Mas voltando, vamos entender, né, de onde que vem essa fórmula. O A ao quadrado eu vou repetir, esse 2AB eu vou abrir. Se eu tenho 2AB, quer dizer que eu estou somando AB mais AB. Perceba que se eu faço essa soma, eu volto no que eu tinha, eu não estou modificando o valor numérico da minha expressão. Mais o B ao quadrado. Aí, olha só, aqui eu vou pôr o A em evidência, porque nesses dois fatores eu tenho o fator A. Então, A vem aqui. Quem que vai sobrar? Se eu coloquei o A em evidência, eu tenho A ao quadrado, sobra quem? Sobra A. Perceba que se eu faço a distributiva, se eu faço A vezes A, eu volto no que eu tinha. Desse termo AB, quem que vai sobrar? O B. Beleza? Mas, desses outros dois aqui, ó, eu vou pôr o B em evidência, porque ele é um fator comum. Desse termo AB, se eu coloquei o B em evidência, quem que vai sobrar? O A. E se eu tiver, no caso do B, B ao quadrado, B já está em evidência, sobra B. Olha só, um novo fator comum apareceu, que é o A mais B. Então, eu vou colocar A mais B em evidência. E vou abrir parênteses, alguém pediu para entrar. Beleza. E abriu parênteses. Quem que vai sobrar desse termo, se o A mais B já está em evidência? O A. E desse outro aqui, ó, A mais B já está em evidência, vai sobrar o B. Opa, A mais B vezes A mais B é A mais B ao quadrado. Beleza? Então, a gente pode decorar essa fórmula aí, que eu vou escrever de azul agora. A mais B ao quadrado é igual a quanto? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Essa é uma fórmula já conhecida. Beleza, pessoal? Tudo bem até aqui? E se fosse um menos? Então, se aqui eu tivesse menos 2AB ao invés de mais 2AB, o raciocínio seria idêntico. Idêntico. Eu ia abrir aqui menos AB e menos AB. Então, quem que ia aparecer aqui para mim no final? Se eu tivesse um menos, aqui ia estar o menos. Então, olha só, eu vou reescrever só aqui, tudo bem? Então, olha só, vai ficar, se eu tivesse A menos B ao quadrado, isso é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá bom? Beleza? Então, isso aqui é uma fórmula bastante usada. Perceba que se eu faço o produto, a distributiva A menos B ao quadrado é A menos B vezes A menos B, não é verdade? E aí, se eu fizer a distributiva, olha só, vai ficar A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. Menos B vezes A, menos AB. Não é menos BA? Sim, mas lembra que o produto, a ordem dos fatores não vai alterar o produto, então eu só escrevi assim para ficar exatamente igual, mas BA é igual a AB. Menos B vezes menos B, menos com menos fica mais a multiplicação, então mais B ao quadrado. Isso, então, vai ser igual a ao quadrado, menos AB, menos 2AB, mais B ao quadrado, ok? Ficou claro, pessoal? Sim, é assim, na verdade, se você perceber que... Vou dar um exemplo aqui, então, com 3 termos, ok? Vamos supor que eu tenho esse caso aqui. Vou chutar qualquer expressão, tá bom? Então, eu tenho A mais AY mais AX. Estou chutando qualquer expressão. Opa, o A está aqui, ele é um fator comum, certo? Então, eu vou pôr aqui, A em evidência. Se eu coloquei A em evidência, desse termo aqui, quem que vai sobrar? Lembrando que quando não tem nada, quer dizer que eu tenho 1. Vai sobrar 1. Mais, quem sobrou daqui? Se eu já coloquei o A em evidência, o Y. Mais, quem que sobrou daqui? O X. Então, olha só, aqui eram 3 termos. O A estava nos 3, então eu já coloquei direto. Mas, às vezes, a gente tem que fazer por partes até perceber que dá para colocar mais coisa em evidência. Por exemplo, daqui não dava para fazer direto o A mais B em evidência, entendeu?
Beleza. Então, respondi, Ana Carolina? Beleza. Então, tá. Aí, agora, pessoal, a gente tem dois exemplos aqui, ó. Eu vou fazer o exemplo 4 e o exemplo 5 na próxima página, tá bom? Opa. Peraí, pessoal, tenham fé, que eu vou tirar um print. Bom, então, olha só. Só porque lá já estava muito poluído. Então, no exemplo 4, eu não vou fazer a distributiva. Eu poderia, por exemplo, fazer 2x mais 3y vezes 2x mais 3y. Afinal, é o que está aqui. Mas eu vou aplicar a fórmula, pode ser para a gente praticar o que a gente acabou de aprender. Então, eu tenho 2x mais 3y ao quadrado. Como que vai ficar? Quadrado do primeiro, tá aqui. Quadrado do primeiro, mais, porque aqui no meio eu tenho mais, então continua mais ali. 2 vezes o primeiro, quem é o primeiro? 2x. Pelo segundo, quem é o segundo? 3y. Mais o quadrado do segundo, que é o 3y, então, ao quadrado. E aí eu vou fazer a conta. 2x ao quadrado vai ficar 4x ao quadrado. Mais 2 vezes 2x, 4x. 4x vezes, então, ó, aqui fica 4x. 4x vezes 3y vai ficar 12xy. Então, 12xy mais 3y ao quadrado, 9y ao quadrado. Beleza? Tudo bem até aqui? Posso ir para o exemplo seguinte? Se ficou muito rápido, não tem problema. Avisa que eu volto e a gente faz de novo. Bom, ninguém falou nada, eu vou considerar que está tudo certo. O silêncio vale mais que 1000 palavras. Vou disponibilizar sim, Laura. Aí já coloco junto também o material de dízima periódica, fração geratriz, com aquelas regrinhas, né? Lembra que tinha aquelas regrinhas? Se ela dízima periódica simples, era uma regra. Se era dízima periódica composta, era outra regra, né? Aí eu vou colocar tudo lá. Beleza, Tatiana, eu vou repetir então. Olha só. Eu vou apagar para a gente voltar a fazer tudo do zero. Então, lembrando que eu vou usar a formulinha que a gente acabou de ver na página anterior. Lembra que quando eu tenho a mais b ao quadrado, eu vou pôr a fórmula aqui embaixo. Ó, a mais b, tudo isso ao quadrado, vai ser o quadrado do primeiro. Quem que é o primeiro termo? O a. Então, a ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro. Quem é o primeiro? O a. Pelo segundo. Quem é o segundo? O b. Mais o quadrado do segundo. Quem que é o segundo termo? É o b. Então, o quadrado do segundo é b ao quadrado. Vou aplicar isso aqui, ó, 2x mais 3y, tudo isso ao quadrado. Como que vai ficar? Quadrado do primeiro. Opa, pode falar. Desculpa, eu não entendi para que serve essa fórmula. Então, por enquanto, a gente só está fazendo única e exclusivamente essas fórmulas de fatorar. Lá na frente, quando a gente for resolver equação, por exemplo, se eu tiver uma diferença assim, ó, seno ao quadrado de x menos cosseno, a gente vai chegar lá, só estou dando um exemplo para que serve. Isso aqui é igual a zero. Tem várias formas de resolver, mas uma delas, isso aqui a gente vai ver na próxima página, é uma diferença de quadrados. Vou fazer direto só para a gente ter uma noção que isso vai estar presente lá na frente. Vai ser o primeiro menos o segundo, vezes o segundo, ou melhor, vezes o primeiro mais o segundo. Isso dando zero. Bom, eu tenho um produto dando zero. E aí, como que eu posso escrever se eu tenho um produto dando zero? Ou esse termo é zero, ou esse outro termo é zero. Aí a gente resolveria aqui essa equação trigonométrica. Mas, por exemplo, a fatoração pode aparecer assim, pode aparecer de outras formas também. Eu vou mandar a lista para vocês, e aí vocês vão ver como que coloca isso na prática. Se bem que esses exemplos já é a prática das fórmulas que a gente aprendeu. Mas aí eu acredito, né, Júlia, que você está querendo dizer assim, para que ser Letícia? Beleza. Então, olha só, a Raíssa falou para eu ir mais devagar, ok. A Letícia falou, Dios mío. Por que, Letícia? O que está havendo? Desabafa. Pode falar que aí, se for o mesmo problema que a Raíssa já me
me reportou, porque eu estou indo rápido demais, me avisa, tá? E aí o Rafael falou, equação do segundo grau. Sim, então, esse ano eu não vou dar o assunto de equação do segundo grau, eu vou falar de problemas do segundo grau, mas a equação do segundo grau, a análise e tudo mais, não vai aparecer na nossa disciplina, vai ser lá em Álgebra 1. Mas para demonstrar, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, de onde que ela vem, a gente usa a fatoração. Beleza? Então, Júlia, eu acredito que eu já respondi sua pergunta, né? Tatiana, eu vou repetir, já estou repetindo. Raíssa falou para mais devagar, beleza. A Letícia, eu acho que também quis dizer isso. O Rafael falou equação de segundo grau, diz que sim, a gente, para demonstrar Bhaskara, por exemplo, a gente usa fatoração. O Adriano falou que, poxa, Adriano, eu vou mais devagar. Bom, eu vou mais devagar. A Sofia falou que é chato. Poxa. Bom, bom, pessoal. Não, pera, então vamos lá. Eu tenho que fazer vocês entenderem, senão eu fico triste. Então, pessoal, eu vou mais devagar. Por enquanto, onde que ficou a dúvida? Ou o problema tá porque é muita letra? Me explica, onde que está o problema? O problema está na rapidez em que eu expliquei? É porque é muita letra? Tá. A Elisa falou que não entendeu a 5. Não. O problema está na matemática. Poxa, Adriana, aí fica difícil para mim. Bom, a Elisa falou que não entendeu a 5. Pera, eu não entendi. 5? Qual era a 5? Não entendi. Tem 5? Porque o exemplo 5 eu ainda não cheguei nele. Letícia do céu. Calma, gente, vamos lá. Tenhamos fé. Eu vou mais devagar, eu vou repetir, então, essa aplicação direta de A mais B ao quadrado. Vou devagarzinho e volto aqui para ver se melhorou, tá bom? Mas a gente vai entender matemática sim. Nem que na semana que vem a gente tenha que rever a parte de fatoração, resolver exercícios juntos, tá bom? Eu vou postar a lista hoje de exercícios e aí vocês vão ter dúvidas, certamente, e a gente resolve semana que vem, pode ser? Porque é importante não saber apenas a teoria, mas saber resolver a questão, né? Beleza? Tá, então, pessoal, eu vou retomar, Elisa, eu já vou retomar o exemplo 4, e aí qualquer coisa eu volto aqui, vocês falam, ficou muito rápido, enfim, porque não adianta a gente ir rápido se vocês não entenderem, tá bom? Eu quero que vocês consigam entender o que a gente está estudando. Então, olha só, a formulinha é essa aqui, A mais B ao quadrado. A gente demonstrou que A mais B ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Até essa demonstração, ficou tudo ok? Se não ficou, eu volto sem problema nenhum. Elisa falou que sim. Vou esperar. Ficou sim, então tá. Então vou continuar. Vou aplicar isso daqui. Quem que tá fazendo o meu papel de A nesse caso? O meu A é o 2x, não é verdade? Olha só, ele tá bem aqui no lugar do A da minha formulinha. Quem que tá fazendo o papel do meu B? O 3y. Então, eu vou aplicar substituindo, ok? Então, vai ficar o quadrado do primeiro. Quem que é o primeiro? 2x. Tudo isso ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, que no caso da nossa formulinha era o A. Mas quem que é o A agora nessa expressão? É o 2x. Então, 2x. Vezes 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quem que é o segundo? O B, que no caso da nossa formulinha. Mas aqui quem é o B? É o 3y. Então, ele vem aqui. Ok? Mais o quadrado do segundo. Quem que é o segundo termo? É o 3y. Então, 3y ao quadrado. Então, eu já apliquei a minha formulinha. O próximo passo é só desenvolver algebricamente. Até aqui ficou ok? Sim. Sim? Então tá. Beleza. Então, prosseguindo.
2x ao quadrado, pessoal, é 2x vezes 2x. Não é verdade? Então, 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado. Eu posso pensar que eu vou somar aqui, né? O expoente do x é 1. Nos dois casos. Então, potências de mesma base, o que eu faço com os expoentes? Somo aqui. Então, 4x ao quadrado. Mais, vou fazer primeiro o produto entre os números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, quanto que dá? 12. E a letra eu não consigo mexer. Então, 12xy mais 3y vezes 3y. Primeiro eu vou fazer o produto entre os números. 3 vezes 3, quanto que dá? Dá 9. E quem que é aqui o expoente do y? É 1. Potências de mesma base, eu somo os expoentes. Y elevado a 1 mais 1, y ao quadrado. Então, essa é a minha resposta final. Tudo bem? Melhorou, pessoal? Ô, prof, fiquei com uma dúvida ainda. Pode falar. Ali ficou 2x vezes 2x por causa da potenciação, né? Mas, tipo, você fez e continuou 2. Eu não entendi. No x, sabe? Tipo, Aqui por que você você diz... fez 2 vezes 2? Isso. Ah, tá, beleza. Olha só, aqui eu tinha 2 vezes x, tudo isso ao quadrado. Olha só que tem um parênteses aqui. Então, era 2x, tudo isso ao quadrado. Inclusive, essa também foi uma propriedade lá de potenciação. Lembra? Eu vou apagar aqui por enquanto. Então, lembra quando eu falei para vocês que eu posso meio que fazer uma distributiva desse expoente? Então, eu posso reescrever isso também como 2 ao quadrado vezes x ao quadrado, por exemplo. É uma outra forma de pensar. 2 ao quadrado é 4. X ao quadrado continua como x ao quadrado mesmo. Eu poderia pensar assim. Aqui, eu fiz diferente, né? Eu coloquei 3y vezes 3y, que é a mesma coisa de escrever, por exemplo, 3y ao quadrado. Afinal de contas, eu saí disso daqui e abri para ficar dessa forma, só para eu poder fazer a multiplicação. Mas eu poderia pensar de outra forma. Como? Eu poderia usar a propriedade que a gente viu lá em potenciação, que é a espécie de distributiva desse expoente. Eu tenho 3y e tudo isso está ao quadrado. E aí eu posso meio que fazer a distributiva desse expoente. Então, 3 ao quadrado vezes y ao quadrado. Quanto que dá 3 ao quadrado? Dá 9. Escrevi ele aqui. Y ao quadrado continua assim mesmo. Melhorou, Júlia? Entendi, é porque o x também tava ao quadrado, né? Foi isso que eu não tinha entendido. Tava Obrigada. todo mundo ao quadrado, imagina. Então tá, pessoal, agora eu vou fazer o exemplo 5 aqui. Agora eu tenho uma diferença, né? É 1 menos y. Então eu vou usar a formulinha que é parecida, né? A menos b, tudo isso ao quadrado. Como que a gente desenvolve isso? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Eu vou usar essa outra fórmula aqui. Perceba que elas são praticamente idênticas, só muda o sinal. Aqui é menos, então aqui fora fica menos, ó. E aqui embaixo eu tenho mais, então aqui fora fica mais. Vou usar essa primeira aqui, porque no meu exemplo 5 eu tenho 1 menos y. Então, olha só. 1 menos y, tudo isso ao quadrado vai ser igual a quanto? Quadrado do primeiro. Quem que é o meu primeiro termo? 1. Então, 1 ao quadrado. Menos. Opa, alguém ligou o microfone. Não? Acho que foi impressão, porque começou um chiadinho aqui. Mas retornando, então, menos 2 vezes o primeiro. Quem que é o primeiro? É o 1. Pelo segundo. Quem que é o segundo termo? É o y. Mais o quadrado do segundo termo. Quem que é o segundo termo? É o y. Y ao quadrado. Bom, agora é só... Eu já apliquei a fórmula, agora é só desenvolver algebricamente. 1 ao quadrado, quanto que é? É 1. Menos 2 vezes 1 é 2. Vezes y, 2y aqui direto. Mais o meu y ao quadrado. Beleza? Essa aqui foi até mais rápido, porque eu tinha menos conta para fazer. Tudo bem até aqui, pessoal? Aí a gente vai para a próxima página, se todo mundo entendeu. O pessoal que estava falando que estava até chorando,
Ficou claro? Se não ficou, não tem problema nenhum. Eu volto e a gente faz de novo. Quero que vocês consigam fazer os exercícios depois. Não todos, mas pelo menos uma boa parte. Ah, o Adriana falou, opa, então eu fico feliz. Bom, então eu vou para a próxima. Próxima página. Opa. Agora a gente vai usar a diferença de quadrados, que inclusive foi aquele exemplo rápido que eu dei, né? No caso ali de trigonometria, seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x. Aí eu tinha feito direto, agora a gente vai entender. Aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou usar um artifício de fatoração. Então, como assim um artifício? Eu vou tirar e pôr um elemento. Lembrando que se eu somo alguma coisa e tiro essa mesma coisa, eu não vou alterar o valor numérico da minha expressão. Então, olha só, eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado. Por que que isso é uma diferença de quadrados? Diferença porque eu tenho esse menos aqui. De quadrados porque os dois termos estão ao quadrado, ok? Então, olha só, eu vou usar aquele artifício que eu mencionei. Eu vou tirar e vou pôr. Então, vai ficar a ao quadrado, ou eu vou pôr e tirar, tanto faz, né, a ordem, se eu coloco e depois tiro, ou se eu tiro e ponho de volta, enfim. O que eu vou fazer aqui? Eu vou somar AB mais AB e vou subtrair AB. Modifiquei a expressão, o valor numérico da minha expressão? Não, porque eu posso cancelar isso aqui e voltar no que eu tinha. Então, não modifiquei o valor numérico da minha expressão. E eu não posso esquecer que tinha um menos b ao quadrado aqui, só copiei ele. Então, o artifício que eu fiz foi somar isso daqui. Lembrando, pessoal, que vocês não precisam decorar esse caminho, tá? Eu só estou mostrando de onde que as fórmulas vêm. Senão eu ia chegar aqui, jogar um monte de fórmula, falar decore, adeus, tá? E eu não quero que seja assim, beleza? Então, olha só. Eu vou colocar os fatores comuns em evidência. Eu vou usar justamente o que a gente viu lá no início, que é fatoração por agrupamento. Ó, A e A está presente nos dois termos aqui. É um fator comum. Coloco ele em evidência. Quem que vai sobrar desse termo que eu estou sublinhando aqui? O próprio A. Porque se eu faço a distributiva, eu volto no que eu tinha. A vezes A, eu volto aqui, A ao quadrado. Então, tá. Mas, olha só, eu tenho A em evidência já, vai sobrar quem? Vai sobrar só o B. Então, veio aqui. Ok. Agora, pessoal, eu vou pôr o menos B em evidência. Porque eu tenho menos B aqui e menos B aqui. Então, menos B em evidência. O menos já está lá em evidência, o B também. Então, quem que vai sobrar desse fator, desse termo que eu estou sublinhando? O A. Vem aqui. E desse outro termo que eu estou sublinhando agora, o menos já está em evidência e um B já está em evidência. Vai sobrar só o outro B. Então, mais o outro B. Lembrando, se eu fizer a distributiva, eu volto no que eu tinha, beleza? Olha só, mais um fator comum para eu pôr em evidência. Quem é? É o A mais B. Então, eu vou pôr A mais B. A mais B está em evidência. Quem que vai sobrar desse termo aqui? O A. Ficou aqui. A mais B já está em evidência desse outro fator, nesse outro termo aqui. Quem que vai sobrar? Menos B. Nunca posso esquecer do sinal, beleza? Então, menos B vem aqui. Agora, dá para eu desenvolver mais? Não, né? Já tá, todos os fatores comuns já estão em evidência. E aí, a gente termina a nossa formulinha. Então, eu posso escrever a diferença de quadrado, que é um produto notável. Se eu tenho A ao quadrado menos B ao quadrado, eu posso falar que isso é o produto da soma, então, A mais B, vezes A menos B. Então, é o produto da soma pela diferença. Diferença de quadrados, A ao quadrado menos B ao quadrado vai ser igual a produto da soma pela diferença. Beleza? Vixe, tem muita coisa aqui escrita. Deixa eu ver. Deixa eu... A Sofia... Poxa, Sofia, desse jeito eu vou dormir triste hoje. Pera, a Júlia também.
Gente, desse jeito eu fico preocupada. Bom, a Laura perguntou assim, por que AB menos AB? Sim, Tiffany, eu já vou explicar, já aproveito e respondo a dúvida da Laura. Pessoal, basicamente, né, o que eu fiz foi o seguinte, foi usar um artifício de fatoração. Então, eu tinha A ao quadrado menos B ao quadrado. Como eu disse para vocês, geralmente o que os professores passam direto é que isso daqui é o produto da soma dos termos pela diferença dos termos. Poderia colocar isso para vocês direto. Então, se vocês quiserem decorar só isso sem saber o porquê, a fórmula é essa daqui. A ao quadrado menos B ao quadrado vai ser igual a A mais B vezes A menos B. Pronto, é só isso. Mas eu estava mostrando para vocês o raciocínio de por que essa fórmula existe, de onde que ela vem. Então, o que eu fiz? A ao quadrado menos B ao quadrado vai ser igual a quanto? Antes de chegar nessa fórmula, a gente vai desenvolver o raciocínio até chegar nela, para não ficar só uma decoreba. Como eu disse, quero decorar só isso sem saber o porquê. Tudo bem, aí a fórmula é essa daqui. Mas, usando um artifício de fatoração, a gente vai, inclusive, pode ser que aconteça em questões de fatoração aparecer isso, que é eu colocar um termo e tirar um termo. Mas eu vou pôr qualquer coisa lá no meio? Vou somar 2 e tirar 2? Não, porque isso não vai me ajudar a fatorar. E aí, é claro, isso vem com a prática. Se eu somar AB e tirar o meu AB, eu vou conseguir fatorar. Por quê? Porque aí eu apareço aqui, ó, com um termo que tem A e um outro termo que também tem o A e tem o B. E aí eu vou conseguir fatorar. Aqui, ó, desses dois, tem o A para pôr em evidência. Nesses outros dois que eu estou circulando, tem o B para eu pôr em evidência. Foi o que eu fiz. Então, respondendo a pergunta da Laura, ela falou, por que AB, né, e não qualquer outra coisa? Porque o AB ia me ajudar a fatorar. Então, a gente tem que saber quais termos escolher. E isso vem com o tempo, pessoal, não tem jeito. Beleza? Infelizmente, é isso aí. É com o tempo, essa percepção que a gente vai desenvolvendo. Então, recapitulando. Quem que tem para eu pôr em evidência aqui? O A. Coloquei o A em evidência, sobrou quem? Um outro A, né? Um já está em evidência, sobrou o outro. Do fator AB, quem que vai sobrar? O B. Coloquei já ali. Menos o B. Por quê? Porque aqui aparece menos B e aqui também, ó. Tem o menos nos dois lados. Então, eu já coloquei menos B em evidência direto. Quem que vai sobrar desse termo aqui? O A. Não é menos A? Não, né? Porque o menos já está em evidência, junto com o B. Mais B. Não é menos B? Também não, pelo mesmo motivo. O menos já está em evidência. Agora apareceu um novo fator para eu pôr em evidência. Quem que é esse novo fator? O fator A mais B. Então, vai ficar A mais B vezes... Quem que vai sobrar desse aqui que eu estou sublinhando? Se eu coloquei A mais B em evidência, sobrou o A, tá aqui. Se eu coloquei o A mais B desse outro termo aqui em evidência, sobrou menos B. Então, a gente encontra a fórmula que eu já tinha falado. Ó, se quer, sem entender o porquê, só decorar, é isso aqui que eu estou circulando de preto. Beleza? Mas se a gente quiser entender, por que a fórmula é assim e não de qualquer outro jeito? Por causa disso daqui, tá bom, pessoal? Então, é basicamente isso que eu vou tentar fazer com vocês ao longo desse curso, é trazer o porquê das coisas, e não só jogar, é assim, porque é assim, e pronto, entendeu? Eu não acho isso legal. Então, Letícia, eu acho que eu coloquei um exercício aqui, que a gente usar fator comum para pôr em evidência, que é esse daqui. Acho que talvez dê para fazer rapidão em 2 minutos. Então, eu vou tentar. Beleza? Então, vamos lá. Ele pede para simplificar essa expressão aqui, tá bom? Esse tipo de questão pode aparecer na parte objetiva da Unicamp, da FUVEST, enfim, pode até aparecer no Enem, por exemplo. Então, vamos lá. O termo de cima eu não vou mexer. Lembrando que eu tenho uma raiz enésima aqui. Então, raiz enésima... Não vou mexer no termo de cima. 600 sobre quem? 25 elevado a n mais 2.
25, pessoal, a gente pode lembrar que é 5 ao quadrado, não é verdade? 25 é 5 ao quadrado, então tá. Só que esse 25 que eu reescrevi como sendo 5 ao quadrado, ele está elevado a n mais 2, não posso esquecer disso. Beleza, menos 5, o outro eu só vou copiar. 5 vezes elevado a 2n mais 2. Tudo bem até aqui? Eu só reescrevi o 25 de outra forma. Pois é. Bom, enfim, a Letícia escreveu um texto ali. Mas, por enquanto, tá ok ali? Bom, pessoal, Sim. infelizmente, falta um minuto só. Não vai dar para terminar, porque eu não quero fazer correndo. Mas, enfim, raiz enésima de 600 sobre... Lembra que eu posso, lá da propriedade de potenciação, eu posso fazer a distributiva desses expoentes, né? Ou melhor, eu posso fazer a multiplicação entre eles. Então, vai ficar 5 elevado a quanto? 2 vezes n, 2n, mais 2 vezes 2. Quanto que dá? 4. Menos, o outro eu só vou copiar. 5 elevado a 2n mais 2. Ok? Só copiei. Então, por enquanto, a gente tem isso. Eu só fiz a distributiva aqui, o produto, né, entre esses expoentes. Agora eu vou pôr fatores comuns em evidência. Raiz enésima, o numerador eu ainda não mexi, o 600 está lá. Quem é um fator comum? É 5 elevado a 2n mais 2. Por que 2n mais 2? Porque aqui, pessoal, eu tenho 4 mais 4 é 2 mais 2, não é verdade? Então, eu vou pôr 5 elevado a 2n mais 2 em evidência. Então, 5 elevado a 2n mais 2 em evidência. Quem que vai sobrar desse termo aqui, ó? Vai sobrar 5 ao quadrado, ou 5 mais 2 elevado a mais 2, mas é a mesma coisa de eu escrever 5 elevado a 2, porque o mais eu posso omitir, certo? Menos, eu coloquei 5 elevado a 2n mais 2 em evidência, já está lá em evidência. Então, quem que vai sobrar aqui? O 1. Tudo bem até aqui? A gente já está terminando, pessoal, eu já libero vocês. Bom, então eu vou continuar. Isso daqui vai ser igual a quanto? Raiz enésima, já estamos terminando. Os 600 eu não mexi. Aqui embaixo vai ficar 5 elevado a 2n mais 2, vezes 5 ao quadrado, não é 25? 25 menos 1, quanto que dá? 24. Então, vezes 24. Mas olha que interessante, 600 nada mais é do que 25 vezes 24. Então, eu estou multiplicando por 24 em cima e embaixo. Então, cancelo 24. Então, isso vai ser igual a 25, raiz enésima, né? De 25 sobre 5 elevado a 2n mais 2. Só que lembra que eu posso escrever isso de uma outra forma. Raiz enésima de 25 sobre 5 elevado a 2n vezes 5 ao quadrado. Por quê? Porque potências de mesma base, eu somo os expoentes. Se eu somar os expoentes, eu volto no que eu tinha. Então, eu não modifiquei nada. Concordam comigo que 5 ao quadrado é 25? Então, eu tenho no numerador 25 e embaixo também. Eu estou multiplicando por 25 e dividindo por 25. Então, cancelo aqui. Então, vai ficar raiz enésima de 1 sobre 5 elevado a 2n. Olha só, eu vou escrever isso daqui como sendo raiz enésima. Eu vou escrever aqui, pessoal, que eu estou tentando fazer rápido para não atrapalhar. Ó. Era 1 sobre 5 raiz de elevado a 2n. Então, vai ficar 5 elevado a menos 2n. Lembra que para inverter, se eu inverter, eu volto no que eu tinha, porque está negativo aqui. E aí, lá da radiciação, que a gente também viu na nossa primeira aula, isso vai ser igual a quanto? 5 elevado a menos 2n sobre n. Lembra disso? É uma propriedade lá da radiciação que a gente viu na nossa primeira aula. N cancela com n, então isso vai ficar 5 elevado a menos 2. Alternativa C de cachorro. Beleza, pessoal? Eu tentei fazer um pouco mais rápido para não tomar aula do outro professor. Mas
Bom, Letícia, com o tempo a gente vai praticando e vai adquirindo isso. Eu, quando comecei a estudar, ficou complicado também. Eu tinha dificuldade e hoje eu consigo resolver porque eu fui treinando, não desisti, tá bom? Então, pessoal, eu vou parar a gravação aqui e